Parece que pregar sobre a luz pode parecer uma coisa assim muito subjetiva, alguma coisa assim que não, aparentemente não é tão prático. Mas quem está entendendo que por mais que estejamos falando de uma coisa que não se pega e que aparentemente não é tão prático, quem está entendendo que é prático? Você não pega na luz, você não é como dizer assim a tua vitória. Mas quem está conseguindo pegar esse assunto subjetivo, invisível, e está conseguindo compreender isso de uma forma prática? Levanta a mão. Amém? Então estamos bem. Quantos querem hoje que isso fique mais prático? Sem querer bancar o fariseu aqui, embora está sendo gravado, e só estou gravando mais isso hoje por causa de quem não pôde vir. Sexta-feira nós começaremos um propósito aqui. Amém? E será de sexta-feira até o domingo, né? De uma sexta, na outra 7 dias e depois mais sábado e domingo. Vai dar aí quase 10 dias, de uma sexta ao domingo seguinte. Não, então vai ser 10 dias. Agora, qual vai ser o grande segredo para que o teu sacrifício espiritual, a tua disciplina espiritual, a nossa disciplina espiritual, ela tenha a devida força? Ou ela tenha um resultado? A devida força ela terá se você incorporar uma coisa que eu vou falar para você hoje aqui. Amém? Esse propósito de agora, esse mergulho espiritual que nós vamos dar essa semana, nesse ainda semestre, né? Mês que vem é o último mês do semestre. Esse é dessa metade do ano. E a minha expectativa é que ainda nesses próximos 6 meses, depois, a partir de julho, a gente tenha no mínimo todo mês no mínimo, todo mês, uma arrancada de 7 dias. E cada vez que nós dermos uma puxada espiritual, obrigado meu filho, cada vez que dermos uma puxada espiritual, nós vamos ter um livro, alguma coisa para fundamentar o que estamos fazendo. Agora, quem está entendendo essa questão de luz e trevas? Eu não estou com quadro aqui, não vou usar hoje. Quem é a fonte da nossa luz? Quem é a fonte da luz? Deus. Amém? Deus é luz. Então Deus, ele emana luz. Jesus é luz. O Espírito Santo. Então eles são a fonte da luz. Temos aprendido que a luz é a emanação. A definição científica para a luz, eu vou repetir de novo. Hoje eu estava numa casa fazendo uma oração e fiz essa definição para a pessoa que inclusive era professor de química. Um senhor de já 70 e poucos anos de idade, 60 e alguma coisa, 70 anos. Então a luz é uma forma de radiação constituída por ondas eletromagnéticas. E a velocidade de propagação da luz no vácuo, ou seja, desde que não haja barreira, é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por hora já seria bastante coisa, né? 300 por hora já é bastante coisa. Agora você imagina 300 mil quilômetros por segundo. Você nem piscou o olho e já chegou. Na realidade existem aviões, né, foguetes, né, caça, que eles quebram a barreira do som. Mas eu nunca vi dizer que quebrou a barreira
da luz. Quando quebra a barreira do som, já causa uma explosão. Quem já ouviu isso, né? Quando eles quebram a barreira do som, dá uma explosão. Agora você imagina o que é Deus se movendo através da sua luz, quantas coisas Ele destrói. Amém? É por isso que uma emanação divina, uma irradiação divina, só a própria irradiação de Deus já sai quebrando tudo. Não vai ser nem uma questão de você fazer força. Eu preciso fazer uma força aqui para Deus operar. Não, amigo. Eu vou te mostrar a única força que você tem que fazer. O resto já deixa o próprio peso de Deus quebrar com tudo. Amém? Então a luz é essa forma de radiação. E a luz também é um sinônimo de brilho, clarão, fulgor e claridade. Toda vez que Deus se manifestou na Bíblia, e eu preciso acreditar que nós estamos sendo preparados para níveis de manifestação desse tipo. E quando falo desse tipo é porque Deus já tem se manifestado. E quando você não sabe entender o que Ele já faz, você nunca vai estar pronto para o que vai vir. Amém? Então Ele se manifesta. Então você tem que ir entendendo as maneiras como Deus está movendo, os testemunhos que foram dados, para que na hora que Deus quiser brilhar mais, você possa estar pronto para esse brilho. Agora voltando aqui, quando na Bíblia você vê, quando Deus disse haja luz, Ele soltou o clarão, algo aconteceu. Quando o Daniel estava naquele jejum de 21 dias, toda vez que Deus aparecia, teve uma hora que dá um clarão, quando fala, o cara cai no chão. Na ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que deu uma explosão na porta do túmulo. Na hora que o apóstolo Paulo está indo perseguir os crentes, há um clarão no céu, e o cavalo, ele levanta e joga ele ao chão. Eu quero que você grave que não é preciso fazer força, ninguém fez força nenhuma. Na realidade, a própria manifestação da luz já exerce a sua força. Quando Salomão terminou o templo, e eles foram inaugurar o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus entrou no lugar. O clarão, o fulgor, a Shekinah de Deus. A palavra Shekinah é glória, é brilho. E eles não conseguiram ficar de pé. Então, irmão, eu vou te mostrar aqui uma coisa apenas que você precisa fazer força na sua vida. Uma coisa. E você faz essa força e depois você me conta. Amém? Agora, fontes de luz. Qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerado uma fonte de luz. Então a luz precisa de uma fonte. Então Deus é a fonte da luz. Jesus também disse para os apóstolos: vocês são a luz do mundo. Então nós, em Cristo, nos tornamos também uma fonte de luz. Uma fonte dessa radiação. E existem fontes primárias e fontes secundárias. Logo, nós somos uma fonte primária ou secundária? Primária que é primeiro, secundária que é segundo. Nós somos primária ou uma fonte secundária? Nós somos uma fonte secundária. Primária porque tudo origina de quem? De Deus, de Jesus. Agora, quando a gente está colado em Cristo, nós nos tornamos essa fonte secundária. Amém? Digo secundária porque Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Então eu estou te pegando aqui uma explicação da física e aplicando automaticamente na área espiritual.
Agora, vamos ver o que pode impedir você de emanar a luz. O que pode impedir eu e você de fluirmos? A gente já viu na definição que para a luz conseguir fazer o seu papel, o seu dever, ela precisa de liberdade. Ela se move pelo vácuo. Amém? Tem que estar aberto o caminho para a luz passar. Você pode ter um canhão de luz aí de milhares de volts, watts, o nome que for. Se tiver uma barreira, não adianta. Você sempre escutou a Bíblia dizer: os vossos pecados causam a separação entre mim e vós. Então, duas coisas que você precisa fazer para você ver a luz fluir. E eu novamente sinto isso no meu coração de te dizer: você não tem que fazer força nenhuma para poder manifestar a luz. Você não precisa fingir, você não precisa forçar, você não precisa provar, você não precisa falar. O fato do apóstolo Pedro andar e a sombra dele já gerar algo, é porque ele não fazia força o quê? Nenhuma. Minha sombra está aqui, tá vendo? Tem uma sombra, hein? Eu não tenho que fazer força. Sombra, não tem? Não, ela está aí, ela projeta. A emissão de Deus através de você e de mim, ela não necessita de força. Se você ficar forçando muito, provando que você tem luz, então você está forçando muito, é porque não tem. Amém? Agora, há duas coisas nas quais eu sei que você tem que fazer força. Essas duas sim você tem que fazer força. E ontem eu fiz umas forças para fazer uma coisa que Deus manda. E fui fazendo sem vontade alguma. Obedecendo sem vontade. Obedecendo sem arrepio nenhum. Obedecendo apenas por obedecer. Obedecer não porque eu queria. E tem isso? Tem. Tem. Quem sabe que tem? Tem coisas que você obedece e você até gosta de obedecer. Quem está entendendo? É ou não é? Me fala uma coisa aí que você obedece e gosta, que está na Bíblia e calhou de você gostar. Fala uma. Bora. Um desejar? É. Hã? Amar o próximo, ajudar as pessoas, né? Fala outra coisa aí. Honrar pai e mãe. O que mais? Ler Bíblia, né? Cantar louvores. Ir na igreja. Tem coisa que você gosta de fazer. Estar em comunhão. Tem muita coisa que é prazeroso fazer e você faz. Agora tem coisas que a Bíblia manda e que você procura dentro de você uma vontade e não sente vontade nenhuma. Muito pelo contrário, você sente um gelo e fala: não, deve ser porque não é para fazer. Mas o mandamento está ali dizendo: faça. Está ali, mandando você fazer. E nós vimos domingo, no Salmo 119, é Salmo 119 ou é o Salmo? É 119 e 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então imagine que Deus está aqui, aí Deus solta uma palavra, essa palavra que sai dele é luz, e essa luz tem um propósito de iluminar o quê? O meu caminho. E que nós já entendemos que dentro da cosmovisão bíblica o mundo está em trevas. Então, se eu quero o relacionamento com Deus total, eu tenho que primeiro obedecer à sua palavra. Porque a palavra de Deus não é Deus totalmente.
A palavra de Deus liberada libera uma parte de Deus, libera um setor de Deus. Você só vai conseguir entrar fundo no Deus todo quando você começa a obedecer a palavra dele. Isso é igual alguém quando se relaciona com você. O teu nível de relação com as pessoas está muito baseado no nível de respeito que as pessoas têm o quê? A tua palavra. Eu já falei terça passada, já aconteceu, de você já ir se abrindo toda para alguém, daqui a pouco você percebe que aquela pessoa não leva você a sério. Aí o que você faz? Logo em seguida, você começa o quê? Você começa a se afastar, você começa a recuar, você começa a ir se fechando. Aí você só solta só uma parte de você. E aí você começa a testar aquela pessoa soltando as palavras. À medida que ela faz, você dá um passo. À medida que ela não faz, você dá menos um passo. É igualzinho Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e o quê? E os guarda. Não é o meu mandamento, é os meus mandamentos. E os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado. Aquele que me prefere será preferido. E eu também o preferirei. Que amar é preferir. E eu também o preferirei. Aí vem o que eu falei na estante. E me manifestarei a ele. Então perceba que a palavra de Deus não é Deus todo não. A palavra de Deus é uma parte dele, é um aspecto dele. Agora, o que vai determinar que ele vai vir e se abrir para você, e vai dizer, entra aí, toma mais de mim, o que vai demonstrar se ele vai se derramar em cima de mim e de você, é esse respeito que você vai dando às coisas que ele vai te dizendo. Ou essas luzes que ele já vai te liberando. Amém? Até aqui está claro? Onde é que está esse negócio de aquele que tem meus mandamentos e os guarda? João 14. Se você quiser entender o tudo, você lê 14, 15, 16, você vai ver todo, é um assunto só. Então imagine Deus aqui, o todo, o tudo, né? Se é que pode fazer isso, que Deus não dá para medir Deus, mas imagina que Deus é isso aqui, aí ele quer trazer você para dentro dele. Ou ele quer chegar lá e se manifestar em você, mas ele começa a soltar uns mandamentos para você fazer. Ele começa a liberar e vai falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso. Se você desobedece às palavras que ele libera, não queira tê-lo. Não queira cabode. A glória é literalmente o derramamento da chuva. A palavra glória é a palavra kabod em hebraico. Kabod é peso, é um negócio, é a coisa escandalosa. Isso é a palavra glória, é um escândalo, é Deus derramar-se de maneira escandalosa. É Deus falar assim, ó, não vou te dar o dinheiro, eu vou te dar a senha do negócio. Usa o que você precisar, é a chave. O Adão foi destituído do quê? Da glória. Era tudo dele. Tá entendendo? A queda é a terra sem glória, é a terra no sofrimento, na sofrência. É o filho, mas com dor. É sem glória. É tudo no suor. É o fruto, mas com suor. É uma vida sem glória. Logo, amar as palavras de Deus é, querendo ou sem querer, você já está apertando uma bomba. Quanto mais você for obedecendo e se rendendo, daqui a pouco ele se abre. Se quisermos fazer uma coisa, uma comparação, é o que ocorre com você mesmo. Quanto mais alguém te leva a sério, mais você vai se abrindo, não é assim mesmo? Mais você vai se entregando, mais você vai falando, mais você vai se dando, mais você fala, não, aquela pessoa começa a fazer parte do seu raciocínio. Então é isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
Esse é o que me prefere, esse cara demonstra que me prefere, que me ama. E quem me prefere, Jesus falou, será preferido pelo meu Pai. E eu também o preferirei. Dizem que Deus não tem preferido no modo mundano, mas no modo divino tem sim. Amém? E quem é que Deus prefere? Aqueles que o preferem. Nada mais o quê? Nada mais justo. Alguém resolve levar uma vida descarada e você resolve levar uma vida santa. Nada mais justo do que Deus honrar quem? Você. Amém? Deus não é desses partidos aí que o cara ganha as coisas sem ter feito por nada. Vamos parar com isso? Vamos parar? Deus não é da esquerda nem da direita. Amém? Ele é do céu. Ele é justo. Daniel, homem muito amado. Muito amado. Agora, por que era Daniel que era o muito amado? Simples, matemática basicona. Por que Daniel era muito amado? Porque ele muito amava? Você sabe o que é o cara trabalhar para o cara mais poderoso do planeta e ainda assim ele fala assim, eu vou ficar 21 dias comendo só alface com água. Ele vira as costas para todos aqueles manjares lá do rei e fala assim, eu vou ficar 21 dias comendo só água com mandioca aí. Quer o que hoje, Daniel? Do seu Daniel, o senhor deseja o quê? Ele nada, você bota só umas verdurinhas ali, no máximo uma uvinha e água. Por quanto tempo? Por um tempo indeterminado, na hora eu te aviso. E ele fica lá buscando a Deus, e fica buscando a Deus. Aí quando chega no final dos 21 dias, Deus manda um dos emissários dele e fala assim, Daniel. Aí o bicho cai no chão. Ele não aguenta a onda de luz em cima dele. Daniel, homem muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a falar, Deus te ouviu. Mas eu vim desde o primeiro dia, mas quando eu vim, o Satanás lá da Pérsia, o espírito ruim lá da Pérsia, me travou. E os anjos são seres de luz. Mas aí Deus mandou Miguel também para lutar naquele conflito. Porque toda vez que Deus mandar uma força da luz para você, vai ter um confronto de uma força das trevas, ou seja, de demônios. Os demônios são os emanadores de treva, de radiação de treva. E se a luz tem a força de ressuscitar, levantar, abençoar, iluminar, etc, etc, a treva também tem todo esse poder contrário. Tem o poder contrário. Essa noite, eu tenho perguntado para Deus umas coisas e essa noite Ele deixou mais claro para mim. 3 horas da manhã eu tive uma visão da noite. Era dormindo e ao mesmo tempo estava vendo. No sonho eu via. Eu sonhei que eu estava deitado assim, pai. Ao mesmo tempo que a gente estava indo para uma favela, eu estava deitado, eu estava sentado assim, daqui a pouco vinham uns tentáculos, umas coisas esquisitas que tentavam penetrar no meu corpo. E eu segurava aquilo, fazendo força para aquilo não entrar em mim. Aí quando eu fazia assim, daqui a pouco eu tirava daqui, ia tirando aquele negócio meio que invisível, mas eu sabia que aquilo queria entrar em algum lugar em mim. Quando eu conseguia tirar aquilo para não entrar no meu corpo, aquelas coisas invisíveis, daqui a pouco eu vi o rosto daquele espírito maligno, bem assim, numa distância assim, me olhando. Aí já não era mais aqueles tentáculos invisíveis, era o rosto daquele demônio. Aí aquele espírito falava assim, você me pertence. Você é meu. Eu falava, não, não te pertence. E eu começava a falar assim, Jesus, 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 Jesus. Aí daqui a pouco eu olhava dentro da cara daquele demônio, dentro da cara daquela força e dentro do olho daquela força e falava assim, eu não te pertenço coisa nenhuma. Mas aquele espírito falava isso baseado em toda uma história familiar, em todo um negócio, que as palavras têm muitas significâncias. Quem está entendendo? Falava, não te pertence.
E quando terminava aquele confronto de palavras, aquele rosto virava uma caveira na minha frente assim. E eu acordei mais crente do que nunca, e mais determinado a ser santo do que nunca. Porque eu vi mais uma vez contra o que lutamos. E hoje, quando eu estava andando na rua, uma outra definição de pecado veio no meu coração. O que é o pecado? O pecado é a natureza diabólica, que não tem mais poder sobre você e nem eu. Porque Deus nos deu o poder de não pecar, de vencer o pecado. Mas se você abriu a brecha, quem jogou a natureza vem e liga de novo. Eu vou repetir, o pecado é a natureza diabólica, que foi vencida na cruz por Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos dá poder para vencer. Mas, se você decidir pecar, essa natureza ela é reativada. Essa é outra definição para pecado. Não vou dar exemplo aqui de coisas. Pense nas suas. Pense naquelas coisas que você tem mais dificuldade. E geralmente as que mais você tem dificuldade foram aquelas às quais você mais foi exposto. Quem está entendendo? Tem gente que tem muita dificuldade com dinheiro. Pode ter certeza que tem um problema desde cedo. Tem gente que tem problema com baixa estima. Pode ter certeza. Tem gente que tem problema com ignorância, com grosseria. Pode ter certeza que foi treinado na escola do tranca-rua desde cedo. Tem gente que tem problema com luxúria, tem gente que tem problema com adultério, prostituição e fofoca e contenda. Tem gente que onde chega a contenda pega fogo. É bater e levou. Então entenda, se você querer levar tudo assim pelo lado natural das coisas, você vai julgar tudo no natural. Mas você tem que entender que há espíritos que trabalham. Há espíritos que operam nos filhos da desobediência. Então assim, eu vou facilitar para você. A força que mais você vai ter que fazer é justamente para negar nessas áreas. Autodefesa, viver se defendendo o tempo inteiro, viver se explicando o tempo inteiro. Tudo isso você vai descobrir depois, que é tudo coisa da carne, da natureza humana. Você vai descobrir. Amém? Então, quando eu acordei, eu falei, obrigado. No sábado eu vi dois furacões, que são expressões de demônios. Mas ontem eu vi o mal com os meus olhos. Primeiro os tentáculos que vinham, e depois eu vi de onde vinham os tentáculos. Muitas vezes você vai estar tranquilão da vida e daqui a pouco você vai sentir parecendo que seu humor está mudando, que sua disposição está mudando. Você vai parecendo que você está ficando bipolar, parecendo que as coisas estão esquisitas. É só você parar para avaliar se você não está debaixo de uma opressão. E geralmente bem naquela área que é a tua dificuldade. Ou que foi tua dificuldade. Levanta a mão, quem está me entendendo. Um dia você acredita muito que pode vencer, que pode dar tudo certo. Agora, se a tua área foi negatividade desde cedo, daqui a pouco você começa a vir a negatividade em cima de você assim, você fala, o que está acontecendo? O que está vendo agora? Está tudo negativo, está tudo esquisito para mim. Pede a Deus para abrir os teus olhos. O problema é justiça própria, você quer sempre ter razão e acaba brigando com todo mundo só porque tem razão. Pode ter certeza, para avaliar se não tem uma influência ruim ali, vindo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E você não pode ignorar os ardis de Satanás.
Você está falando da luz agora e está falando... irmão, porque para você ser uma pessoa que emana a luz, você tem que entender dessas coisas. Quem está me entendendo? Você tem que entender. E eu perguntei para Deus. Eu fiz umas perguntas para Ele. Eu falei, o que está acontecendo? E a resposta veio sábado e a resposta veio ontem. Então primeiro ficava aquela forçação, aquela situação, parecendo uma centopeia, Mas à medida que eu vencia aquele negócio invisível, aí aparecia a cara, o dono daquelas coisas. E aí por último vinha com esse papo, não, você é meu. Eu falei, eu sou teu? Aí daqui a pouco a minha mulher falou assim, tá tudo bem aí? Era 3 e pouca da manhã, eu falei, tá tudo bem. Eu falei, não vou atrapalhar o sono dela. E tá tudo certo. Tá tudo ótimo. E mais do que nunca eu entendi no espírito o que significa não dê lugar ao diabo. Não ignore os seus ardis. Mais do que nunca dá para entender por que a Bíblia diz: perseverai em oração, vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A sua luta é uma luta espiritual, amado. Eu sabia o que aquele demônio estava me dizendo. Como as palavras são rápidas, você vê tudo. Eu falei, não. É como um dia que eu queria vender a moto e precisava vender aquela moto. E um dia o Samuel perguntou, você deveria ter vendido a sua moto? Na hora eu fiquei na dúvida, mas depois eu sabia que tinha que ter vendido, porque no dia que eu ia vender, começou a vir um sentimento de que ia dar tudo errado. E aí no dia que eu achei que ia dar tudo errado, o demônio me mostrou que ia dar certo. No dia de madrugada, 5 e pouca da manhã, ele apareceu para mim, um espírito ruim. Com a cara de bandido assim, olhou dentro do meu olho e falou assim, só que ele falava com o olho, não abria a boca não, só olhava com o olho, ele falava assim, eu odeio ver você dar certo. Eu odeio ver você dar certo. Só que ele não abria a boca. Ele se comunicava com os olhos. O cara veio, comprou a moto, passou o cartão, pagou e tudo bem. Vendi a moto, fiz um consórcio, fui contemplado no consórcio, estou usando agora o consórcio para juntar dinheiro para comprar a casa. Mas eu sei que qualquer coisa que desse errado não era simplesmente que o negócio não deu certo. Alguém está me ouvindo? Porque está na crise. Não, crise, desde que eu me entendo por gente, esse mundo está o quê? Em crise, crise. Em 2012 teve crise, 2014 teve crise, 2020 teve... Está tendo crise toda hora, meu irmão. Amém? Vamos parar com esse negócio. E qual o remédio para a crise? Bará. Criação. Na crise a gente cria. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja, e ele começou a criar no meio do caos. Caos, para filho de Deus, é para criação. Filho de Deus cria. Filho de Deus é criador e não copiador. Nós somos criadores, a gente cria as coisas. Na doença a gente cura, no caos a gente cria. Eis que faço nova todas as coisas. Que Deus te dê capacidade para criar as coisas. E não para ser uma cópia barata da desgraça que os outros falam. Mas vamos voltar. Então assim, se a luz tem uma fonte, a treva também tem. E não precisa te explicar que a fonte das trevas é Satanás e seus anjos.
Se a obediência à palavra te enche de luz e te conduz para a fonte da luz, a obediência a qualquer palavra satânica vai te encher de trevas. Eu quero te mostrar duas coisas, meus amados, que vocês não podem, que vocês têm que fazer. Duas coisinhas. Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia em João, e você também abra a sua Bíblia em Efésios. Isso está te ajudando, irmão? Humanamente, para minha mente, fica assim, tudo muito subjetivo, mas quem está entendendo que essa subjetividade, ela é mais objetiva do que qualquer um pedaço de pedra, quem está entendendo? E eu peço a Deus, de todo o coração, que Deus abra seus olhos. Mas eu vou mais além. Talvez Ele já até abriu e você não dá o devido valor. Como assim? Já te mostrou em sonho, demônio A, demônio B, espírito disso, daquilo. E aí você está tão acostumado a ver isso que já fala assim, eu vi. Não, cara, você não tem que ficar só dizendo que viu coisa. Você tem que entender a seriedade do que você está vendo. Se você for sábio, você vai entender que é isso que de fato influencia a sua vida. Amém? Vamos para... Primeiro enviar para João. João capítulo 3. Jesus evangelizando Nicodemos. Capítulo 3, verso 19. João 3,19. João 3,19. E a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. A luz veio ao mundo. E os homens que estão dentro do mundo, os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? As suas obras eram más. Então, existe a fonte das trevas e tem a obra das trevas. A treva tem obras. As trevas têm obras. E como nós viemos do mundo, né, antes de ser crente, e a nossa origem é mundana, você há de ser humilde e entender que tem coisa das trevas que nós gostamos. Quem está entendendo? A gente gosta. E eu não vou ficar te dando exemplo de coisas aqui não. Quem aqui não precisa de exemplo, levanta a mão, porque a gente ganha tempo. Amém? Quem não precisa não, você não precisa falar de nada, eu já sei. Que tem umas coisas aí das trevas que a gente gosta, que eu gosto. Quem está entendendo? Acabou. E existem umas coisas das trevas que elas já são gospel, são evangélicas. O que mais destrói uma igreja geralmente? Fofoca, intriga, disse-me-disse, briga, contenda. Parece que o pessoal não consegue ficar sem uma briga, não consegue ficar sem uma fofoca, não consegue ficar sem um furdunço. Agora, isso é uma coisa que se discute ou é um negócio que passa batido? Bora, na maioria dos casos. Passa batido, é normal. Mas Paulo disse que só ter contenda já é derrota completa. Eu não vou nem entrar em outras coisas. As impurezas. Então, a condenação já é essa. É a luz vir e o mundo gostar mais do quê? Das trevas. E o pior, Deus nem precisa bater o martelo para condenar, não. Comer do resultado das trevas já é o quê? Já é a condena. O resultado de uma vida nas trevas já é a condenação. Você diz que Deus não desce a mão? Ele desce, mas tem coisa que nem precisa descer a mão.
o próprio desdobramento da obra das trevas já é a condenação, já é o pagamento. Deus nem precisa, isso aí é uma pedra de 1 tonelada que está descendo ladeira abaixo, não precisa nem fazer força. Você entende? A condenação é essa. Então logo, você quer ver qualquer obra das trevas ser destruída em você, as edificações que o diabo construiu em você e em mim, nos anos que estivemos no mundo, ou com uma fé mais ou menos, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem está pegando aí? Para quê? Bora, quem souber fala comigo, que alguns estão pegando já. Para destruir, desfazer. É desfazer mesmo, mas vamos botar destruir, que tem mais poder? Para destruir. Amém? Para destruir as obras do diabo, cara. Destruir as obras do diabo. Destruir. O Filho de Deus veio para destruir o que o diabo construiu na tua cabeça, na tua história, no teu raciocínio. E eu peço que o Espírito Santo seja aquele que ilustra e ilumina. Eu não quero falar da minha vida. Por mais que quando eu falo, venham as imagens do que ele anda destruindo e do que ele anda construindo, mas que fique para você. O Filho de Deus vem para destruir as obras do diabo. E para você que já é crente, eu não tenho mais nada com o diabo, eu odeio aquilo, mas tem uma obrinha aí dentro, tem uma casinha que ele deixou, tem um raciocínio que ele construiu, tem um mau hábito que ele criou, tem uma cicatriz aí. Ele quer destruir. Aquele garoto cego, perguntaram, quem pecou, o pai ou a mãe? Falou, nem o pai nem a mãe, mas isso aí é para se manifestar Kabod, a glória de Deus. Mas aquele aleijado lá, que ele falou, toma cuidado para não acontecer coisa pior, aquilo ali tinha uma obra do diabo nele. Pobreza, limitação, baixa estima, incredulidade. Fala mais umas obras do diabo aí, né? Miséria, uma vida que não vai para frente, uma coisa que não anda, falta de comida, falta de recurso. Tudo isso é obra satânica, meu irmão. Falta de crescimento. Fora aquelas coisas absurdas. Fora as absurdas. Ele vem para destruir todas. Todas. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Agora, se ele vem para destruir, eu não posso amar o que ele vem destruir. Alguém está me ouvindo? Então você tem que odiar as obras do diabo. Inclusive aquelas que você gosta, aquelas que você tem uma certa afinidade. Você tem que odiar isso. E se você não odiar porque você odeia, você vai odiar porque você vai ver a desgraça que ocorre quando você gosta. Aí você vai odiar pelo menos de uma forma secundária. Aí você passa a ter raiva daquilo. Rapaz, se eu gosto disso, se eu perco meu tempo vendo isso, se eu perco meu tempo falando disso, se eu perco meu tempo pensando nisso, se eu perco meu tempo praticando isso, se eu perco meu tempo me relacionando com quem gosta disso, isso trava a minha vida e desgraça aqui. Então, mano, porque pelo menos a dor leva você, te leve a odiar. Pelo menos a dor. Pelo menos a dor te leve a odiar. Então a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens o quê? Amaram mais as trevas do que o quê? Do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, o que ele faz? Ele odeia a luz. Quando você vê alguém rebatendo muito Bíblia, rebatendo muito Escritura, rebatendo muito o que é falado, não é mera opinião não, mano. Você pode ter certeza que tem umas trevinhas ali nessa situação. Mas você começar a falar de uma coisa muito clara, muito bíblica, e você vê muito ponto de vista para uma coisa tão óbvia, pode ter certeza, tem treva ali dentro. Tem treva nesse negócio. Amém?
E se você fizer um retrospecto, você vai observar, toda vez que uma coisa muito óbvia era dita e parecia que estava se cometendo um crime, pode ter certeza que aquelas pessoas estavam entrevadas, entenebrecidas. E o tempo mostrou, o tempo revelou as trevas que estavam ali dentro. Quem está me entendendo? Simples. E bobo é você, quando você tiver uma luz espiritual e você parar de manifestar a tua luz ou construir o teu raciocínio iluminado porque alguém não está batendo palma para você. Bobo é você. Quem está na treva vai amar a treva, acabou. Vai gostar de treva. E diz o versículo 20, porque todo aquele que faz o mal, o que? Ele odeia a luz e não vem para a luz. Odeia a luz e não vem para a luz. E por que a pessoa não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam manifestas. Há uma coisa que você tem que estar pronto. Agora aqui eu já pego esse texto e aplico ele para você cristão. À medida que você vai obedecendo o que Deus fala, você vai só se aproximando da luz dele, você vai só se aproximando do todo, do tudo. Agora, entenda, haverá horas que ele vai dizer, servo bom, fiel, e vai ter horas que ele vai reprovar as tuas obras. Quem aqui já foi reprovado em algum momento por Deus? Levanta a mão. Você já foi reprovado? Então você dê graças a Deus. Amém? Quando ele diz assim, ó, isso na tua vida está fora. Isso aí não. Ser reprovado por Deus, onde você mesmo sabe que foi reprovado ou reprovada, onde você não foi aprovado, você tem que agradecer, irmão. E você tem que dizer assim, é isso que o Senhor não gosta em mim? Está na Bíblia? Claro que vai estar na Bíblia, né? Aí você cria um plano para você crescer naquele assunto, para que ele possa te aprovar. Porque eu posso pegar o versículo de João e dizer, todo aquele que é de Deus vai para a luz, é reprovado, muda de vida para ser o quê? Aprovado. E quais são dos sinais que Deus está te aprovando? Paz de espírito. Quem sabe aqui que quando Deus te reprova, e aí você fica forçando uma situação, você sabe que você está reprovado, mas você fica forçando. Quem sabe aqui? Quem já passou por isso? Você força, você fica forçando. Você bota 1000 palavras por cima daquela reprovação, e quanto mais você fala, pior o quê? Quem sabe disso além de mim? E você só sossega quando você fala assim, eu me rendo. A voz da sua consciência, a voz do seu espírito. Acabou. Porque você está diante do quê? Você está diante da luz e ela está te reprovando. O cara mundano, ou crente mundano, carnal, o que ele faz? Ele fica fugindo da luz. Porque está com obra suja, está com obra mundana. A obra mais mundana que existe é o orgulho. Fala comigo, orgulho. Arrogância. Arrogância é a mãe de todos os outros. O orgulho é o pai de todos os outros pecados. Para você baixar a orelha, você tem que reconhecer que você está o quê? Errado. Acabou. Pequei. Pronto. É o pior de todos. Então você tem que entender que nesses dias de jejum, de oração, nesse ano de jejum, nesse ano de oração, nesse ano de busca, você, diferente do cara mundano, de uma pessoa mundana, carnal, você tem que ser diferente, você tem que ir entrando e já ir vendo Deus marcar os pontos em você que Ele reprova. E quanto mais você for entrando, a sintonia vai ficando mais fina. Ele vai entrar em tudo. Primeiro vai com aquelas coisas as coisas grossas. Aí daqui a pouco ele vai para a coisa mais fina. Tom de voz, pensamento. Para tudo. Amém? Ele não vai deixar passar nada. Por que não vai deixar passar nada? Porque o que ele quer? Ele quer te dar glória. E não se põe glória na mão de uma pessoa chucra.
Não se põe coisas, riquezas na mão de uma pessoa, sabe, toda descompensada. Deus não faz isso, irmão. Você tem aquela babá que espanca as crianças na creche, mata, e você tem a babá de gente ricaça, que quando você olha para a babá da ricaça, parece que a babá é a rica. Já viu babá de rico? A babá desse pessoal de Hollywood? Já viu já? É tudo assim, tudo estragado, é tudo bagunçado? Você fala assim, a senhora que é a mãe? Não, eu sou a babá. A pessoa tem que falar inglês, fala 6 idiomas. Tem babá que tem que falar 5 idiomas. Quem já viu isso na televisão? Eu estou mentindo? Então deixa eu explicar para você, irmão. Que você, à medida que você for entrando, você tem que deixar Deus te reprovar no que for preciso. E não é eu te reprovar, não é eu dizer que sonhei com você, é você mesmo. Você mesmo. Então esse é um aspecto da luz que muita gente só quer saber das coisas boas que a luz causa. E do glamour que a luz pode gerar se você for uma pessoa iluminada. Mas esse desconforto que a luz causa de reprovar, de mexer com seu ego, você tem que aprender a se acostumar com isso. A mesma luz que disse, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra, a pedra era Jesus, né? Edificarei minha igreja, te darei a chave do céu. Uau, não foi carne nem sangue, foi quem? Pedro soltou luz pela boca naquele dia, que foi uma coisa fora do sério. Horas depois, Pedro vem com a mente cheia, a mente toda mundana, a mente diabólica, e fala assim, não morra. E Cristo se blindou, falou, para trás de mim, Satanás. Porque tu pensa, tu raciocinas com um raciocínio que vem da onde? Da terra, do mundo, do diabo. E o problema todo é que Pedro aceitou. Amém? Pedro se deixou ser reprovado. Você tem que aprender essa coisa. E vai ter um dia que você até vai achar que Deus te reprovou e não reprovou, mas você já tem um coração ensinável. Porque guarda esse exemplo, o objetivo de quem está mandando as palavras para você é te levar para dentro dele. Ah, mas o Senhor não disse que a Bíblia não fala que o Espírito já mora em mim? Então tá bom, vou melhorar. O objetivo é o Espírito te dominar. Amém? Então seja Deus lá te levando lá em cima para dar uma volta lá em cima, ou seja o Espírito te tomando, não interessa se é lá, se é aqui, se é tudo junto, se a igreja subiu, se o céu desceu, o negócio é acontecer. Se o anjo desce, se a sombra cura, meu irmão, as mais variadas formas de Deus operar, glória a Deus, é tudo meu e é tudo teu. Mas você e eu não podemos amar a treva. Não ame treva. Segundo, repita comigo, não amar. E eu vou perguntar de novo, quem sabe aqui que tem coisa que essa desgraça dessa carne fraca, ela ama? Levanta a mão. Então você tem que entender nesses próximos dias o que a minha carne ama, que eu sei que Deus odeia e que eu tenho que largar. Você tem que criar o seu plano para largar. Segundo ponto. Efésios capítulo 5. Preciso te explicar essas duas coisas agora em 10 minutos. Até aqui eu estou me explicando, tá clareando para você? Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Há alguma dúvida? Tá claro? E isso vai fazer tuas orações e teus jejuns terem a devida força. Porque lá em Isaías fala, por que jejuamos nós e tu não atende? Aí ele fala, porque você aponta o dedo. É só apontar o dedo. Você cobra o trabalho, você acusa, você bate. Começa com um apontar de dedo e termina no espancamento. Quem está me entendendo? Perceba, começa em coisas sutis e termina em coisas absurdas.
Às vezes a gente vai fazer um jejum e vai começar a se achar melhor do que os outros. E fala, tá bom, esse aí não prestou. Faz um agora para você ficar humilde. Faz um para tu ficar humilde. Aí depois você faz um outro. Para, de fato, acessar o que você queria. É simples, irmão. É simples. E quando o diabo disser assim, mas Jesus só fez um de 40, você se equiparar a Jesus Cristo, bicho. Por favor, né? Camarada, Se ele só fez uma vez, por que eu faço 5 de 40 e ainda estou no meio do caminho? Ô, irmão, por favor, né? Então, mano, você faz 200 de 40, porque aquele que fez um de 40, só na água, no deserto, nunca pecou, irmão. E foi lá pro deserto para ser testado, test drive, foi lá no deserto. Agora você já vem todo brocado, eu venho todo equivocado. Né? Menos Batista. Amém? Menos, né? Quem já teve esses pensamentos diabólicos, tenebrosos? Levanta a mão. Pois é, porque eu já tive. Desce o nível, baixa a tua onda aí, por favor. E vai fazendo teus jejuns aí, por etapa, por assunto, por área. E talvez um dia que Deus queira mandar um fogo, você esteja comendo uma feijoada. Amém? Talvez Ele derrame um poder no dia que você esteja no aniversário. Aí você fala, ué, o que está havendo? Não, porque aquele estudo era para tratar tuas tortuosidades. Todo pensamento tem que ser cativo a Cristo. Todo pensamento. 2 Coríntios capítulo 10. Todo pensamento você tem que botar ele debaixo da submissão. Efésios capítulo 5, verso 8. Se eu estava pensando, falei, Senhor, eu fiz um jejum assim, uma oração assada. Aí o Senhor não me deu isso. Aí ele falou assim, não, eu te mandei jejuar pelo quê? Falei, por aquele assunto. Ele falou, deu certo? Deu, então fique feliz. Agora você vem cheio de malícia, né? Eu mando tu orar por um assunto, o assunto dá certo, aí você joga mais uns 3 no pacote e começa a esperar pelos 3, mas eu te mandei orar por um. Se dê por satisfeito, por esse um está o quê? Está resolvido. Ainda te deu umas revelações a mais aí que não estava nem no plano. Continue me conhecendo. Continue entrando. Amém? Eu estou te ensinando um macete. Agora, um assunto que ele te direcionar, esse assunto vai criar uma bomba no futuro. Um assunto só. Amém? Não tenta encher o carro, não. É um só. Deus está direcionando para jejuar por um filho, então é só isso, acabou. Senhor, mas tem essa lista aqui. Se ele quiser botar um assunto da lista, amém. Ele está mandando você jejuar por um problema emocional. Bota só esse, mas fica sabendo que desse aí vem uma grande bênção depois. E continue no teu negócio. Agora, vamos ver o que vai fortalecer a tua e a minha caminhada com Deus. E o que vai fazer tuas orações e teu jejum ter força. Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios 5, 11. Não, o que diz no capítulo 5, verso 11? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o quê? Condenai-as. Olha o que a obra das trevas vai gerar na vida de uma pessoa. Não comunique com as obras o quê? Infrutuosa. O que uma obra do demônio traz para você? Qual é o fruto? É uma obra o quê? Infrutuosa.
Pega quem teve uma vida promíscua. Será que não foi gostoso? Foi ou não foi? Foi, irmão. O pessoal fala, o pecado é gostoso. Já dizia o Roberto Carlos, tudo que é proibido é gostoso. Agora, qual é o fruto? Será que violência não atiça, não é gostoso? Violência? É ou não é? Claro, você tem tanta luta aí, mano. Sangue rolando solto. Será que não é gostoso? A carne tem gente que gosta. Mas qual é o fruto? Pergunta. É só você se perguntar. As obras infrutuosas. As trevas têm obras e essas obras não dão fruto nenhum. Só te dei 2 exemplos. E não vou dar mais, eu deixo que o Espírito Santo clareie. Você não tem que se comunicar com elas, você não tem que... Sabe o que é comunicar? Torna algo em comum. Você tem que condená-las e você não tem que aceitá-las, você tem que condená-las. Você às vezes não elogia a treva, você não gosta da treva, mas acaba gostando da obra que a treva faz. Então, quando você está sendo levado para a luz, como está sendo levado para o céu, para o mover, para o milagre, para o extraordinário, para a glória, para o total de Deus, você não pode gostar nem do diabo, nem da sombra que ele solta e nem daquilo que ele faz. Deus vai fazer você odiar tudo que vem dele, tudo que nasce dele. Porque ele está te levando para onde? Não é para dentro dele? Ah, não sou mais da macumba, não sou mais do não sei do que, do espiritismo, ou seja lá qual foi o segmento, eu não sou mais ateu, e fica se exaltando, mas rola uma fofoca. Tem um Espírito Santo, mas é fofoqueiro. A fofoca é uma obra do quê? A Bíblia diz que a pessoa linguaruda, a língua dela está sendo acendida por onde? Pelo inferno. O diabo fala, toma isqueiro, acende essa língua sua aí, queima tudo aí, destrói tudo. Esse dia minha mulher falou assim, você está calado? Eu falei, sim, estou calado. Por quê? Está com raiva de alguma coisa? Eu falei, não, eu só estou calado porque se eu abrir a minha boca para falar, eu não falarei da parte de Deus. E como o que eu quero falar, eu percebo que não vai trazer graça nenhuma, e se eu falar, sempre falarei do jeito que falei, a minha escolha é ficar o quê? Calado. Escolhi o silêncio como o quê? Como resposta. E outra coisa, inclusive quando tenho razão, mas sei que posso errar a partir da minha razão. Alguém me entende? Então, ó, boca o quê? Fechada. Em vez de dizer, eu falo a verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu só fico em paz quando eu falo a verdade. Se eu não conseguir falar a verdade em amor, então que a minha verdade fique para quem? Para mim mesmo. Que eu fique em silêncio. Até que ele me ensine a falar. Ou que ele mesmo fale por mim. Alguém me ouve? Está te falando alguma coisa? Então você não pode se comunicar com obra das trevas nenhuma. Vocês jovens, nós jovens, hoje é a coisa mais fácil você ter uma comunicação com as trevas assim. Agora. Nunca foi tão fácil. Vocês não podem deixar que as trevas se tornem teu alimento, teu entretenimento, tua história. Você tem que parar para avaliar onde você toca, sabe, o que está comum, sabe, não se comunicar é isso, ó, o que é seu não é para mim. Eu não quero isso. Eu não falo essa língua.
Eu já gostei disso, mas eu não gosto mais, eu não quero mais. Eu não vejo mais, eu não digo isso mais. Não se comunique com as obras infrutuosas. E se você quiser continuar, para ver o que você conseguiu. Só você parar para ver. O que você ganhou. Vou dar um exemplo assim absurdo aqui. Um cara que era do tráfico chegou e falou que saiu do tráfico. Todo ruim. Falou para mim assim, ex-traficante no caso, né? Aí falou assim, aí quando eu saí, meus colegas me disseram, caramba, agora que tá na melhor fase, tu tá saindo, cara? Aí eu saí. Aí eu perguntei assim, me diz aí, quanto é que você ganhou? Porque você acabou de dizer que tem medo de tudo. E que precisava usar uma droga para ter coragem. Não, me fala aí, qual é o teu ganho? Tu não tem família, não tem nada. E alguém disse que você saiu na melhor fase? Aí ele pegou, regalou o olho assim, nós estávamos almoçando, né? O olho dele regalou assim e falou, é mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar. Então o cara tá tanto nas trevas que ele tá perdendo tudo e tá achando que tá ganhando. Talvez o que ele tinha era um posto a mais, um posto melhorado dentro daquela situação, tendo que usar droga para poder se manter corajoso e nem tendo como pagar aquela droga que ele estava usando, mas achando que estava o quê? Frutificando, matando a mãe, matando o pai, matando a família, matando a si mesmo, matando as pessoas, nem que fosse emocionalmente, mas acha que está produzindo. O que eu ganho numa igreja quando eu crio uma contenda, quando eu crio uma confusão, quando eu crio uma rebelião? Que fruto é esse? O que eu ganho quando eu fico me engrandecendo sobre as pessoas? O que eu ganho se eu bancar o ignorante sobre sua vida? Ah não, mas eu falo assim para que eles entendam e eles sintam. Não, mano, eu já aprendi, James Rocha, aprendi, mano. Se falando educado com você, você não entender, aí um problema é de quem? Então você não se comunique com obras o que? Das trevas. Não se comunique. Você não ama e não se comunica. Você fica incomunicável. Sabe o que é comunicar? É quando aquilo passa por você. Entra em você. Entra pelos seus olhos. Entra pelos seus ouvidos. Entra por suas mãos. Entra por sua boca. Não se comunique com essas obras. Você tem que odiar o pai das trevas, as trevas e a obra das trevas. Isso aqui é um conselho para quem é crente. Está ouvindo? Para quem quer a luz. Para quem é filho do quê? Da luz. E se você é filho da luz, você também é o quê? Herdeiro. Você é herdeiro. E por que às vezes a coisa é tua, mas você não toma posse? Você tem que se perguntar, irmão. Amém? E por último, não se comunique. Muito pelo contrário, você tem que o quê? Você tem que reprovar. Ah, traga essas coisas todas para a luz, reprovar. Como é que eu faço? Pega o que você gosta, pega o que estão mandando você fazer e compara com o quê? Com a luz. Cadê a luz, pastor? Lâmpada para os meus pés é a tua? Vê se bate com a Bíblia. Se bater, você faz. Se não bater, você fala não. Ah, mas você fazia até a semana passada? Fazia, mas agora não faço mais. Ah, mas você dizia que não tinha nada a ver até a luz o quê? Brilhar. Agora não. Chega. Compara. Desde aquela coisa cabeluda, absurda, até uma voz alterada. O servo do Senhor, eu uso para mim, o servo do Senhor tem que ser brando para com todos. Aí o diabo fala, não, mas aquele lá não merecia não. Aí aquela vozinha do Espírito fala, com todos.
Aí a voz da carne fala, não, mas aquele lá não merece, aquele xingou tua mãe. Para com todos. James, eu estou dizendo todos. Todos são todos. Ah, mas é aquela mulher da Claro que fica te ligando 10 vezes por dia. Né? Sim, mas cabe ao servo do Senhor ser brando para com todos. E aí você leva todo o teu pensamento cativo a quem? A Cristo. E aí, se você não consegue ser brando, vai jejuar para ser brando, irmão. Talvez você está jejuando para Deus te dar um milagre, que seja um milagre da mansidão primeiro, para depois você ter um milagre da mansão. Mas o que eu faço à medida que for ligando? Se você não estiver devendo, que às vezes está ligando porque você deve. Se não estiver devendo, você vai bloqueando. Bloqueia. Aprendi isso com cachaceiro. O cachaceiro falou, eu bloqueio. Falei, tem como bloquear? Ele falou, tem. É só você ir lá e clicar em cima que tem assim, bloquear. Aí eu vou bloqueando. Aprendeu com o Luan, né? Com a criança. Vai bloqueando. Até que há um dia que você não levanta a voz para ninguém. E aí você entra no novo nível. Você não levanta a voz e nem fala. Você aprende a ficar em silêncio. Igual o Espírito de Deus. Porque quando Deus não tem mais acesso a você, ele fica em silêncio. Deus não grita. Ele vai só diminuindo a voz até ele silenciar com você. É só isso que ele faz. Aí depois de um período de silêncio, você fala, Deus, cadê você? Você não fala mais comigo como antes. Ele fala, você quer me ouvir de novo? Aí ele volta da mesma história. Aquele ponto lá que você não queria me obedecer. Aí volta mesmo, volta daquela casa lá. Não tenta pular a casa, não. É bem assim. Amém? Não se comunique com as trevas. Você que tem filho pequeno, te dou um conselho. Eu tenho 2 filhos já, um casado e outro de 19. Eu dou um conselho a você. Você não quer teu filho um dia numa trevona? Toma cuidado com as trevinhas suas. As trevinhas na fala, trevinha dentro de casa, as trevinhas na televisão. Porque o filho ou a filha tem um poder de pegar esse negócio pequenininho e fazer ficar o quê? Alô? Ele faz ficar grande. Amém? Ele é uma flecha. E um dia o pastor Felipe falou uma coisa que eu assustei. Ele falou, filhos são flecha, então eles sempre vão mais longe. Eu escutei isso no café de pastores. Os filhos sempre vão mais longe. Só que ele mostrou lá que os filhos vão mais longe, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então, se você não quer que dê ruim, já começa arrumando agora. Mas eu disse que era só até aqui, aí teu filho vai só até aqui, não, ele vai até mais na frente. Aí depois você fica, eu não ensinei isso para ele. Você botou a semente. Você quer ver Deus operar na tua vida, irmão? Não se comunique com a obra das trevas. E por último, versículo 13. Versículo 13. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela a luz, porque a luz tudo manifesta. É por isso, queridos, que quando você e eu entramos em tempos de busca, o que mais aparece são esses pedaços de coisas mal resolvidas. E aí você tem que simplesmente dizer, ok, sim senhor, me transforma, me limpa. E quando parecer que não tem jeito, pastor, você pede a Deus que Ele vai ter o jeito. Porque o teu DNA... Eu me lembro que uma vez eu estava no jejum, e aí na oração, eu estava deitado no colchão. Aí Deus mandou luz em cima de um assunto, aí eu acordei desesperado, eu falei, mas Senhor, quando eu ia falar,
Veio a música, seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E foi dali que eu comecei a pregar sobre o sangue. E Deus me deu uma revelação do sangue. Às vezes Ele vai trazer alguma coisa fora do lugar na tua vida, irmão. Não só para limpar o que não presta, mas para edificar uma torre de luz em você. Da revelação do sangue veio outra, e por último veio a revelação da ceia. Porque Ele vai te dando mais luz e mais luz e mais luz. Até Ele fala assim, agora eu posso deixar você entrar dentro da minha glória. Tá bom, já chega por hoje. Não quero ouvir a pastora dizer, você acabou tarde. Amor, acabou tarde. Não amar, não se comunicar. Amém? Não amar e não se comunicar. E está disposto ou disposta a deixar Deus reprovar algo que em você não é assim tão... Para vocês que já são mais experimentados, que não são novos convertidos, eu vou dizer para você, seu maior desafio são com as mínimas coisas. Olha o que eu estou dizendo. E nem vou pedir você para levantar a mão. Seu maior desafio são as mínimas coisas. Quem sabe disso? As mínimas. Mas são as mínimas que é o tratamento final. Eu posso te dizer, amado, que para muito de nós aqui tem coisa que está assim, ó. Igual a criança quando vai nascer no parto normal. A criança já está no canal já. A sair. É só você ficar muito sensível. Amém? Fique muito sensível. Há 3 anos atrás, Deus me deu um sonho, mandando eu respeitar processos. E a palavra era: respeite os algoritmos. Era só isso o sonho. Respeite os algoritmos. Aí eu fui, digitei o que era algoritmo e estava lá. Processos, tal. De um lado eu estava pedindo a Deus que me ajudasse a ganhar algo. Agora nós estamos conquistando, tendo uma grande conquista. Amigo, o que tem de processos e microprocessos não está escrito. Ontem você viu a dor de cabeça quando eu cheguei lá. Para resolver uma coisa, tem 5 dentro de uma. Aí quando é 5 coisas, 5 não são 5, 5 são 25. E aí quando aquilo que eu achava que era tão fácil não é tão simples e dá vontade de desistir, aí eu lembro do sonho: respeite os algoritmos, os processos. Bagunça, desordem, você também não crê que seja uma obra do diabo? Sim ou não? Uma vida bagunçada, sem ordem, sem leira nem beira, tudo zoado. Ah não, mas eu entendo da minha bagunça. Aí fora é assim? Onde você trabalhou, eles gostam de bagunça? Para você ter uma grande conquista, você pode ter bagunça? Então ontem, quando a minha cabeça veio quente, Deise, hoje de manhã Deus me lembrou do sonho. Respeite os processos, os algoritmos. Aí eu fui, sentei, respirei fundo e botei: o que eu preciso fazer na prefeitura?
1, 2, 3. O que eu preciso fazer no sétimo ofício? 1, 2, 3. E andando. Mas perceba como que um negócio de 3 anos atrás teve que ser arrumado para poder fazer isso aqui. E o mais interessante, eu estava mandando para o Samuel hoje Estava mandando para o Samuel uns negócios, aí ele falou, o que é isso? Por que você está mandando isso para mim? Eu falei, não, eu estou mandando para eu imprimir aqui. O que é isso? Eu falei, isso são processos. Isso são partes de um processo. Aí ele falou, é por isso que ontem eu já estava arrumando não sei o que meu. Eu falei, então você arruma não sei o que teu, para que a gente possa arrumar teu imposto de renda e depois a gente trabalhar para você ter uma casa própria. Perceba, Deus conserta no Pai e depois reflete em quem? No Filho. A promessa é para vós. Alguém me ouve? Por favor, queridos, saiam daqui entendendo, Deus quer dar tudo para vocês e para mim. Eu estou dentro do bolo. Sotéria, Noêmia, salvação em todos os sentidos. Você vai prosperar no espírito, você vai prosperar na alma e vai prosperar no seu corpo. Esse Deus que está mandando as palavras para você de lá de dentro, Ele está te puxando para dentro dele. E não vai ter limite para o que esse Deus de luz vai fazer em nós, por nós, para nós e através de nós. Somente vai entrando. E fica tranquilo. O teu dever é só fazer o teu papel. E quando a tua força acabar, a de Deus começa. Ele só precisa entender assim, você já deu tudo que você podia dar naquilo. Tá aqui, ó. Tudo, com vontade ou sem vontade. Eu entrei com tudo. Aí ele fala, então vem, meu filho, bora. Deu para ver o que você quer mesmo. Fique de pé em nome de Jesus.